Nessa noite queremos dar uma palavra, agradecer a Deus, a você que é professor. Quantos professores nós temos aqui na classe? Aliás, na classe não, no culto. Fiquem em pé, os professores, por favor. Fiquem em pé. Isso. Não olhe para simplesmente questão profissional, material, mas lembre-se da importância que vocês têm na formação de pessoas. Se Deus vocacionou vocês, é porque Ele tem um projeto para vocês. Que Deus abençoe vocês ricamente. Poder sentar. Aliás, vamos dar uma salva de palmas, professor. Fique em pé. Isso. Você está do lado, um abraço pro professor aí. Lembrando, amados, que essa função, essa vocação de ser professor numa cultura, uma cultura materialista a nossa cultura valoriza quem trabalha com coisas e não valoriza o trabalho com pessoas. E nós sabemos como funciona isso na nossa cultura. É só você perguntar, alguém chegar e falar assim: olha, eu vou fazer uma faculdade de filosofia. Qual a pergunta que você faz? Isso dá dinheiro? Não é assim? Porque a cultura em si não tem valor, só tem valor aquilo que dá dinheiro. Infelizmente. Então o lado humano, desde a medicina, a área educativa, a área da poesia, a área das ciências que lidam com gente, é desvalorizada. Nossa cultura, o importante é aquilo que se produz em termos materiais. Então, que você, quando alguém chegar para você e dizer assim: olha, eu estou querendo fazer tal coisa, você pode ponderar, mas estimule, não simplesmente coloque. Isso daí dá dinheiro, porque a nossa cultura, infelizmente, só valoriza aquilo que se produz em termos materiais e não em termos humanos. A nossa cultura é assim, infelizmente. E os professores, uma classe que é desprestigiada, desvalorizada, mas como é importante, com certeza. Talvez uma das funções, não profissões, mas vocações mais importantes, a questão de ser professor. Eu lembro de um professor que conheci lá em Minas Gerais, um rapaz novo, 42 anos de idade, era autor de livros, chamava Ademar. Ademar, àquela altura, já mais de 20 anos como professor. Ele começou a dar aula com 21, 22 anos. E aquele período poderia fazer isso. Ele dava 75 aulas semanais. Todos os dias 15 aulas, de manhã, tarde e noite. Era possível naquele período. E diz Ademar que ele resolveu ser professor e continuar sendo professor. E depois seus alunos, que agora eram ilustres na sociedade mineira, principalmente lá em Belo Horizonte, passavam por ele com aquele carrão, e dizia assim: e aí, Ademar, você continua professor? E Ademar dizia: eu continuo professor, mas não com carrão, andando a pé. É gente assim que marca a história de pessoas. No entanto, como a nossa sociedade valoriza essa questão do bem material, o lado humano é muito desvalorizado, desprestigiado. Eu queria pensar um pouquinho com os irmãos nesta noite um texto que está em Marcos, capítulo de número 7. Marcos 7, deixa eu pegar o meu controlinho aqui. Marcos 7, versos 31 a 37. Marcos 7, 31 a 37. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva.
Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém, amados? Amém ou não? Amém. As irmãs estiverem de manhã sabem o amém, o que significa, né? Irmãos, esse texto expresso revela Jesus como mestre em excelência, com excelência. Não há, nunca haverá e nunca houve alguém como Jesus no seu ensino, porque Jesus não só falava coisas tremendas, como de fato falou, mas ele falava e cumpria a sua palavra. Ele dizia e fazia. Ele cumpria tudo quanto ele dizia. Nós temos ilustres pensadores, mas nem sempre a vida acompanha. Jesus falava, ensinava e concluía seu ensino com a sua vida. Jesus vivia e concluía seu ensino através da sua fala. Jesus era um mestre por excelência. E nesse texto nós temos algumas verdades que ele deixar com os irmãos. Eu quero trabalhar esse tema com os irmãos, ao mestre com carinho. Um filme antigo, produzido em 67, faz 50 anos esse filme. Claro, se você ver esse filme, você que é mais novo, você vai bocejar e falar: que filme sem graça, filme careta, porque não tem tecnologia. É um filme simples, mas na época foi um filme emblemático, é um clássico, porque um engenheiro negro está desempregado e ele vai ser professor, dar aulas, e chega justamente uma classe rebelde, uma classe de alunos que demonstravam uma profunda rebeldia, aquela coisa dos anos 60, rebeldia sem causa. E esse professor tentava ensinar e continuou persistindo apesar da rebeldia. O filme termina ele sendo honrado pelos alunos, inclusive no final é entregue um presente a ele, e a música cantada é O Mestre com Carinho. Essa música se tornou por muito tempo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também o primeiro lugar de sucesso, com muitas semanas em primeiro lugar, se não meses. E retrata essa disposição de ensinar daquele mestre, ao mestre com carinho. Mas eu não queria pensar ao mestre com carinho, porque aí é a gente em relação ao mestre. Mas eu queria pensar primeiramente, antes de falar ao mestre com carinho, é o carinho do mestre. Há uma singularidade do ensino de Jesus por causa do seu carinho, sua gentileza, sua delicadeza, o seu amor. É algo assim excepcional. Se você puder olhar ou se aproximar do texto, olhando o texto um pouquinho mais próximo da realidade, você veria que de fato esse mestre, ele tem um carinho singular, um carinho espetacular. Primeiro, é porque esse mestre, ele tem um carinho todo singular em lugares impróprios, mesmo em lugares impróprios. Você já reparou que a gente tem uma justificativa tão grande para não ser o que devemos ser, justamente por causa do meio? Você já reparou que a gente às vezes se nivela para baixo porque nós justificamos a nossa incapacidade em função do meio? Porque a gente diz: o ambiente é ruim, não tem recurso, falta apoio. Não é assim que a gente se justifica? Não é assim que a gente age quando a gente se justifica por não fazermos o que temos que fazer? A gente justifica: não tivemos apoio, não tivemos dinheiro, não temos isso, não temos aquilo, falta isso, falta aquilo. Essa cidade de Decápolis, ela é conhecida por ser a região
na Palestina mais paganizada. Havia influência cultural grega, mas também havia influência cultural pagã. E era a região mais paganizada, a região que ninguém queria morar, região de desafios tremendos, em que nem queria, um judeu, por exemplo, não queria morar nesse local, porque é um local pagão. É justamente aí que Jesus faz esse milagre. É justamente no local impróprio que ele age como um mestre com carinho, abençoando um surdo gago. É ali que ele opera, é ali que ele faz o milagre. Interessante, irmãos, um pianista, músico famoso chamado Penderecki, ele ia realizar concertos em uma sala de concertos nos Estados Unidos. E era um pianista conhecido, e a elite esteve participando, ou iria participar dos seus concertos, como assistente. Chegaram lá, o pessoal todo de smoking, as mulheres de vestido longo, aquela coisa toda, tudo bonito e tal. E dentre as pessoas estava uma senhora com um filho. O filho já não suportava mais ficar esperando. Você conhece, menino? Se existe uma coisa que criança não respeita, esse negócio de esperar. Essa palavra não existe no dicionário, né? É de uma atividade, 2 minutos já parece uma eternidade. O menino está ali querendo se mexer, a mãe falando, fica quieto. A mãe queria que estimulasse o menino para que ele aprendesse música, para que ele se interessasse por música. Quem sabe ouvindo Penderecki tocando, ele se estimulasse. E o menino está ali inquieto, e a mãe ali tentando acalmar a felinha, e o menino mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, e tal e tal. Aí a mãe se distraiu cumprimentando e conversando com alguém que estava do lado. Quando olhou, cadê o menino? O menino, daqui a pouco, ele subiu no palco e viu aquele piano lindo. Aí ele falou, opa, e subiu lá no banquinho e viu aquelas teclas pretas, brancas, e começou a tentar tocar o bife. Tan, 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 mas com muita dificuldade. E aí o pessoal ficou horrorizado. Quem é esse moleque? Tira esse moleque daí. Quem é a mãe desse moleque? Começaram aquele alvoroço. E Penderecki ouviu aquilo e correu e viu o menino lá tentando tocar o bife. E Penderecki foi, sentou do lado e começou a tocar com ele. E aí começou a tocar com ele e dizia, continua, não para. E aí todo mundo criticando o garotinho do bife. Ali começou a sair bife à milanesa, bife encebolado, bife a rolê, bife a cavalo, ou com cavalo, sem cavalo, bife de tudo quanto é jeito, porque ele não desista, continua. E todo mundo ficou abobalhado de Penderecki estar usando um pequeno bife para fazer todo um recital. Assim é Jesus. Pegou em uma região imprópria, em um local totalmente sem glamour, sem devoção, sem adoração religiosa, e ali ele age fazendo milagre. Assim é Jesus. Jesus é esse que não tem limites, esse mestre que nos estimula a inclusive parar de reclamar, dizendo, olha, é difícil, eu não tenho condição. Os heróis sempre serão heróis em situações contrárias e difíceis. Não há herói com facilidade. É difícil, eu não tenho apoio, etc. As justificativas são tantas. Mas notem, amados, que Jesus, mesmo em um local impróprio, mesmo em uma cultura tão ruim, ele fez o que fez. Ele fez o que fez. Abençoou, e com um carinho todo singular, abençoou uma pessoa. Esse é o nosso mestre. O carinho dele extrapola. Não há necessidade de ambientes propícios, não há necessidade de ambientes favoráveis. Ele age e abençoa. Mas também, amados, esse mestre
esse carinho nos surpreende quando nós levamos o problema para Ele. O carinho dele é tremendo quando nós levamos o problema para Ele. Olha, se você vê na sua Bíblia aí, há duas expressões aí, dois verbos que está aí no versículo 32. Trouxeram e suplicaram. Levaram para Jesus e entregaram para Jesus. Rogaram a Jesus. Falaram com Jesus. Suplicar é uma palavra que se refere à oração. Eles levaram ao Senhor e deixaram, pediram para o Senhor fazer o milagre. Notem, amados, o carinho do Senhor ao tratar aquele pedido. Eles sabiam que Jesus era o único que poderia mudar a situação daquele homem, porque só Jesus pode fazer isso, amém ou não? Só Ele que pode fazer isso, ninguém mais. Mas é interessante também compreender que eles sabiam dos limites que eles tinham, sabiam que eles não poderiam fazer nada a não ser levar para Jesus. A única atividade deles foi levar para Jesus e falar: Senhor, transforma. Eles não teriam nada que fazer a não ser isso. E isso é a maior atividade que nós podemos fazer. Quando você diz aquela frase horrorosa, essas heresias nossas de cada dia, né? Você só ora. Orar é a maior atividade que se faz. Orar não é, você não pode demerecer, dizer você só ora. Pelo contrário, a maior atividade que o ser humano faz é a oração. E notem, irmãos, quando eles compreenderam a sua fragilidade, as suas limitações, levaram para Jesus. E aí que está o terreno fértil. É quando você reconhece as suas limitações e leva para Jesus. Enquanto você acha que você pode, que você faz, etc. e tal, não há milagre. O milagre acontece, a atuação acontece quando você chega e reconhece a sua fragilidade, a sua limitação, dizendo: eu não posso, eu não consigo, e leva para o Senhor. É aí que acontece o milagre. O terreno fértil para que o milagre surja é justamente a fragilidade humana. É quando nós reconhecemos a nossa limitação. O carinho do Mestre acontece quando nós levamos o problema para Ele. Nós experimentamos o seu cuidado. Ele não demereceu aquele homem que era um marginalizado da sociedade. Ele recebe com carinho e abençoa aquele homem, porque eles sabiam dos limites. Tem coisas que nós não podemos, só o Senhor. E aí que a gente é abençoado, quando reconhecemos a nossa limitação. O Watchman, aquele cristão chinês, ele aprendeu uma verdade em quase uma tragédia que aconteceu com ele. Estava ele com um amigo num lago, estavam nadando, o amigo começou a se afogar. E ele correu, chamou o salva-vidas, e falou: olha, hoje é guarda-vidas, né? Olha, socorre meu amigo ali, ele está morrendo. E o salva-vidas, o guarda-vidas, veio numa tranquilidade, ficou olhando a cena. E o Watchman falou: olha, você tem que fazer alguma coisa, salvar, ele está morrendo afogado. E o camarada de fato estava se afogando, e o salva-vidas ali, paciente. Daqui a pouco o salva-vidas foi, mergulhou e salvou o rapaz. O Watchman foi e perguntou: por que você fez isso? Por que você não atendeu rapidamente? Porque você já não foi logo salvar o meu amigo? Aí o guarda-vidas disse: olha, enquanto ele tem força, não há possibilidade de salvá-lo. Eu tenho que deixar, como eu fiz, eles perder toda a força, ficar fraquinho para salvá-lo. E aí eu fui salvá-lo e salvei. O Watchman aprendeu a verdade. Deus às vezes deixa você se afogando até você perder a sua força e compreender que você é frágil, para que você aprenda a depender dele e buscar a face dele. Amém, amados? É assim que funciona. No casamento da Evelyn, eu compartilhei o Salmo 37, 5.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Parece que é o 4, né? Entrega teu caminho ao Senhor. Pior lugar que tem que estar a sua vida nas suas mãos. O pior lugar. Nós somos pecadores, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos complicadíssimos. O pior lugar que tem que estar na sua vida é nas suas mãos. O melhor lugar é nas mãos do Senhor. Entrega. E aí compartilhei para a Evelyn e o Vinícius: entrega teu casamento ao Senhor. Às vezes o casamento está ruim porque está nas mãos erradas. Tem que estar nas mãos do Senhor. Enquanto o casal não aprender a buscar o Senhor, depender do Senhor, o casamento vai daquele jeito. Nós temos uma criatividade para destruição, uma coisa impressionante. Nós temos uma facilidade para destruir, para arruinar. Por isso nós precisamos compreender a nossa limitação e fragilidade e entregar para o Senhor. E o carinho do Senhor nos surpreende nesse sentido, porque quando nós levamos o problema para Ele, Ele não vira as costas. Amém, amados? Ele não vira as costas. O problema a dificuldade não está nele, a dificuldade está em você entregar para Ele. Entregar e confiar, e deixar com Ele. E Ele age, e Ele faz, e Ele transforma. Mas também, amados, esse carinho do Mestre, ele nos surpreende. Se você pegar o texto, você vai ver que os discípulos, aliás, os homens levaram aqueles mudo gago, ou surdo gago. Mudo gago é ruim, né? Surdo gago, porque se é mudo não é gago, né? O surdo gago, para que Jesus impusesse as mãos sobre o surdo gago. Jesus não age assim. Jesus age de uma maneira diferente daquilo que eles pediram. Jesus sempre faz além e diferente. Nem sempre do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer. Nem sempre da maneira que você quer, mas da maneira que Ele faz. E quando Ele faz bem feito. Eles esperam simplesmente que Jesus venha impor as mãos. Quem sabe até já tivesse ouvido que Jesus tivesse feito milagre assim. Quem sabe já tivesse sabido que Jesus tinha feito milagre assim. Jesus não faz isso. Jesus tira a parte. Ele não age conforme o pedido daqueles homens. Aí está o grande mistério, essas surpresas de Deus. Deus é um Deus que nos surpreende, amém ou não? Aprenda a esperar nele. Aprenda a esperar nele. Ele te surpreenderá. Deus não age segundo o nosso tempo. Deus não entra nos nossos esquemas. Jesus não está como que preso a certos modos e modelos que nós estabelecemos. Ele faz do jeito que Ele quer fazer. E sempre quando Ele faz bem feito. Ele tira o camarada do meio da massa e conduz o camarada para fora. Eles esperavam simplesmente que Jesus iria impor as mãos. Jesus vai muito além disso, porque esse mestre, ele nos surpreende. O carinho com que ele trata é surpreendente. Aqui nós estamos falando de um homem que não tinha nenhum valor na sociedade. Aqui nós estamos falando de um homem que estava marginalizado. Aqui nós estamos falando de um homem que não tem valor algum naquele sistema religioso. Era um gago e surdo. No entanto, Jesus pega pela mão, com carinho, e leva esse homem para fora. Ele vai ministrar de maneira personalizada a esse homem. O Mestre nos surpreende, o seu carinho nos surpreende. Ele não nos trata como qualquer um, Ele nos trata de maneira personalizada. O carinho do Mestre é personalizado. Isso é uma frase interessante, de Agostinho.
Agostinho dizia assim, olha para o teu irmão e diga assim, Agostinho dizia assim, isso, Agostinho dizia assim, porque assim você acorda, seu irmão, né? Agostinho dizia assim, que o amor de Deus é um amor individualizado, personalizado, isso é, Deus te ama como se você fosse o único objeto do amor dele, não tivesse rivais. Deus te ama só você e somente você. Entende bem? Se porventura Jesus morresse, fosse só você, ele teria morrido só por você. Por isso que Paulo diz: o amor, Jesus morreu por mim, claro, por mais pessoas, mas por mim, é um amor personalizado. E aqui, irmãos, nós temos esse carinho do mestre que é personalizado, ele tira o camarada da multidão e trata pessoalmente, não é mais um caso, não é mais é um indivíduo, é gente, e ele trata de maneira individual, singular, ele não trata, não, inclusive se você pegar o texto, ele usa de maneira pedagógica, sem palavras, a um surdo, ele não está falando para o surdo, ele está usando gestos que o surdo está entendendo. Ele pega na mão do surdo, ele não diz: ô surdo, vem, ele não faz isso. Ele desce ao nível do surdo e pega na mão do surdo e conduz o surdo. O surdo está sentindo isso, ele está vendo isso, está vendo que ele está sendo tratado como gente, está sendo tratado como pessoa. É interessante, irmãos, que Deus nos trata assim, Deus se trata, você é você, por isso que você não tem que se comparar ao outro, você não tem que imitar o outro, no sentido de querer ter a voz do outro, o jeito do outro, você tem que ser você. Deus nos criou com características pessoais, que são pessoais, só você tem. Por exemplo, a minha voz é a minha voz, a sua é a sua, e as nossas vozes são diferentes, amém ou não? É interessante isso, né? Nossas vozes são bem diferentes. E olha, dos 7 bilhões de habitantes desse planeta, ninguém tem a voz como a sua. Ninguém tem a voz como a sua. Você é singular. E notem que Jesus trata aquela pessoa com carinho, de maneira personalizada, não massificada. Quem sabe os discípulos já tinham essa visão massificada, não é só Jesus impor as mãos, ele vai ser curado. Jesus não faz isso. Jesus tira o camarada à parte e vai ministrar numa linguagem que ele vai ouvir, ou que vai entender. Ele toca nos ouvidos, que é onde está o problema, onde está a doença, onde está, entre aspas, a ferida. É ali que ele toca. Ele pega saliva e toca na língua do surdo gago, e você nota que não há outro milagre como esse. Não há outro milagre como esse. Milagre foi para aquele camarada, para aquela pessoa, foi personalizado. Então, coloque isso no seu coração, você é você, Deus tem algo para você, Deus quer agir em você, você não precisa ter inveja de ninguém, você é você. Claro que nós aprendemos uns com os outros, mas você não precisa imitar ninguém para ser bênção. Você é você. É tão interessante isso, irmãos, que é lindo isso. Ele nos trata como gente. Uma necessidade especial precisava de um tratamento especial. E Jesus assim fez. E Jesus assim fez. Essa questão da saliva é que no tempo, na antiguidade, cria-se que havia poder curativo na saliva. É interessante, Jesus está usando isso para
sinalizar, mostrar o cuidado e o carinho que ele tem com aquele homem. É tão interessante que os animais limpam os seus filhotes com a saliva, né? É assim? É lambendo, etc. e tal. Notem, irmãos, o carinho que Jesus teve por aquele camarada. Que coisa linda. O carinho do Mestre nos surpreende. Amém, amados? Você crê nisso mesmo? Ele nos surpreende, o carinho. O carinho. Por isso os testemunhos têm que sinalizar para esse Deus que faz milagres, mas não da maneira que você quer, mas da maneira que Ele quer e no tempo que Ele quiser. Também, amados, o carinho do Mestre é pleno, é completo. Olha o texto, diz que eles ficaram maravilhados e chegaram à seguinte conclusão: tudo Ele faz esplendidamente bem. Tanto faz o celular tocar, teve ali, né? Flagrante ali. Tanto ele faz bem feito a cura desse homem, que ele fez de maneira completa. O surdo ouviu e logo a língua falou. Obra inacabada é coisa da gente. E esse texto, irmãos, ele se reporta, essa expressão, a quando Jesus, aliás, quando Deus criou todas as coisas. E no versículo 31 do capítulo 1, diz Deus que tudo era esplendidamente bom. É a mesma expressão aqui. Tudo quanto Ele faz esplendidamente bem. É completo a obra dele. Assim, meu querido irmão, presta atenção aqui: aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completar. Amém ou não? Quem começa, se Ele começou, Ele vai terminar. Se de fato Ele iniciou isso no seu coração, o problema é se Ele iniciou, o problema é se teve começo isso, o problema é se de fato você teve esse encontro primeiro com o Senhor, que mudou a sua caminhada. Você era rebelde, arrogante, murmurador, chato, indisposto para Deus, aí Deus mudou o teu coração. Aquele que começou, Ele vai terminar. Ele não para no meio do caminho. A obra que Ele faz de maneira completa e perfeita. Tudo quanto Ele faz, tudo, sublinha aí, Ele faz esplendidamente bem, excelentemente bem. Você saiba disso e creia que se Ele começou, Ele termina. Olhando para o meu coração, não sei o seu coração, só pode ser Deus, porque eu sou frágil, eu sou complicado. A Bíblia fala que nós devemos colocar nossa vida no altar como um sacrifício vivo. O grande problema do sacrifício vivo é que ele foge do altar. É mais ou menos o que acontece comigo, não sei se acontece com você. A nossa inclinação para não estar nas mãos dele, obra-prima, ou matéria-prima difícil que é você. Mas se Ele começou, Ele vai terminar. Amém ou não, irmãos? Ele começou, Ele vai terminar. Tudo quanto Ele faz de maneira completa. O carinho dEle é pleno, é completo. Tudo quanto Ele faz muito bem feito. E isso é um estímulo para mim e para você. Se Deus falou ao seu coração, se Deus te deu um sonho e um projeto, se Deus deu, não estou dizendo o seu projeto, o seu coração, estou dizendo se Ele deu, você sabe disso, vai firme, vai com Ele, termina, não para no meio do caminho, não para por causa das dificuldades, não desista, que era o que o músico dizia para aquele garotinho do bife: não desista, continua, não desista do seu bifinho, pode ser pequeno, pode ser medíocre, mas continua, não desista. Se Deus te deu um sonho, vá para cima, não desista, não desanime, porque se Ele deu, Ele completa, se Ele começou, Ele vai até o fim, Ele não para, Ele não desiste. Amém ou não? Ele não desiste. Quando David Livingstone, aquele missionário, que não só foi missionário, ele foi geógrafo, ele foi historiador, ele foi médico, ele foi tantas coisas.
há alguns anos, não sei hoje, mas tempos atrás, era o túmulo mais visitado na Inglaterra, dos ilustres, era o David Livingstone, por causa da sua história. David Livingstone amou a África, pregou ali de uma maneira, viveu ali na África. Inclusive, quando ele faleceu, o corpo dele foi levado para a Inglaterra, mas o coração foi enterrado na África. David Livingstone, já bem doente, o servo dele falou: Senhor, por que o senhor não volta para a Inglaterra para ser cuidado pelos médicos, os bons médicos que lá possui? Por que o senhor não volta? Ele falou: não, eu tenho algo a terminar aqui, não posso voltar agora. E o servo saiu. Quando o servo voltou, estava David Livingstone de joelho orando: Senhor, me dá mais 2 anos para que eu termine o que o senhor deu para eu realizar. Mais 2 anos. E diz a história que 2 anos depois, o servo foi visitar, ou foi encontrar-se com David Livingstone. David Livingstone estava no quarto, de joelho, morto. 2 anos. O que Deus começou, Ele termina. Amém ou não? O que Deus deu para você fazer, não desista. Vai até o fim. Não para. Continua. Não desista. Porque Deus é o Deus que nos habilita a ir até o fim. O carinho do mestre é pleno e completo, mas também o carinho do mestre nos abre para a vida. Na religião judaico-cristã, a palavra tem importância essencial, é fundamental. Um homem que não sabia falar, ele era marginalizado. Não sabemos se esse camarada era um judeu, mas eu penso que esse texto se aplica a essa realidade do judeu. O primeiro mandamento para o judeu, o judeuzinho aprendia logo nos seus primórdios. Começava a falar, já aprendia o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Para o judeu temente a Deus, isso era o primeiro mandamento, era ouvir. Ora, alguém que não ouvia o Shema, era alguém desqualificado para a vida. Inclusive o Shema, Israel, tem 248 palavras, que para o judeu, na época, ele achava que o ser humano tinha 248 órgãos vitais. E por isso, o Shema tinha 248 palavras. Porque quando se falava o Shema, era todo ser que falava o Shema. Não era simplesmente os lábios, mas era o coração, o rim, o fígado, os pulmões, era todo ser. E quando falava o Shema, também era ouvir Deus. Ouve, ó Israel, e é todo ser de Deus. Então a pessoa que não falava e não ouvia, estava desqualificado para a vida. Quando o mestre com carinho diz: abre-te, ele está dizendo: abre para a vida. Abre para a vida é muito maior do que você pensa, meu amado. Deus tem algo muito maior para a sua vida. Deus tem algo muito mais abundante para a sua vida. A questão é você abrir para a vida, não ficar no seu mundinho pequenininho, diminuto, restrito simplesmente aos seus projetos particulares. Abre-te, abre-te. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas abençoadas para você. Deus tem uma história linda para você, mas se abra para Ele, meu amado. Abre-te. As histórias que nós temos na Bíblia não são histórias de super-homens, não são de reis simplesmente, não são de pessoas ilustres, é de gente como a gente, de gente que abriu a vida para Deus, se tornaram referência para mim e para você. Gente que marcou história, gente que fez a diferença, porque se abriu para Deus. Como está seu coração? Está aberto para Ele? Ou fechadinho nos seus projetos particulares? Na sua agendinha de vida que está assim, ponto 1, 2, 3, e Deus não entra. E Deus não entra. Abre-te. O carinho do mestre me abre para a vida. Aquele homem estava destituído da vida.
Ele não conhecia, ele não ouvia o Shema, e ele não poderia falar o Shema. Ouve, ó Israel, agora esse homem curado, ele pode viver a vida de maneira plena, porque diz o texto que ele falava desembaraçadamente, ele começou a experimentar o que até aquele momento ele nunca tinha experimentado. Agora, você viver a sua vida sem abrir para Deus, é isso daí. Você não vai experimentar nada, vai ser sempre essa vida, essa mesmice, essa monotonia, essa rotina, de nada de novo, de projeto 1, 2 e 3, ponto final, nada de excepcional. Você lembra lá aquele filme dos Incríveis? Você lembra lá aquele herói trabalhando lá numa receita, ou Receita Federal, sei lá o que, aquele escritorinho pequenininho, o camarada diminuto, sendo que o camarada tinha um projeto muito mais além. Amado, Deus tem algo tremendo para você. Eu não estou dizendo sobre bens materiais, pode até ser. Eu não estou dizendo sobre carrão do ano, pode até ser, mas isso é pequeno em relação ao que Deus tem para você na sua história, de você ser bênção, de você experimentar o que aquele homem não tinha experimentado, até encontro com o Senhor, de falar desembaraçadamente, sem nenhuma gagueira, se comunicar, se relacionar sem nenhum desprendimento. É o Senhor quem faz isso. Abre-te. Deus tem algo para você, meu amado. Abre-te. Deus tem algo tremendo para você. Abre seu coração. Para de ficar enclausurado no eu mesmo, se mesmando. Deus tem algo tremendo para você, porque o carinho do Mestre produz em mim e você, nos abre essa dimensão bem tremenda de vida. E olha, Jesus diz assim, ele fala, ele ergue os olhos aos céus, para que aquele homem saiba que a vida dele não está simplesmente resumida a essas questõezinhas aqui. Olha para cima. Jesus olha porque está dizendo a fonte da bênção é o Senhor, e diz Efatá, ele entende o que significa Efatá, abre-te, e acontece algo maravilhoso na vida daquele homem. Ele falava desembaraçadamente, a partir do encontro com o Senhor. Abre-te. Será que você não está muito fechadinho na sua vida? Só olhando seus probleminhas, suas dificuldades, esquecendo que a vida é muito mais além disso. A vida é muito mais além do que coisas, do que profissões, do que curso, é muito além disso. E há um Deus querendo fazer isso no seu coração, na sua vida. Quando Paulo escreve aos irmãos lá de Corinto, ele diz assim, que eles deveriam abrir, escancarar o coraçãozinho deles, deveriam ser alargado o coraçãozinho dele, porque estava tão diminuto, de um Deusinho tão circunscrito, pequenininho, enquanto que Deus não se coloca assim, Deus não se engessa, Deus é soberano e Senhor, Ele é livre, e Ele faz o que faz quando quer fazer. Ele é Senhor de tudo. Você imagina você sendo parceiro dEle? Você imagina você vivendo e fazendo a vontade dEle? Sabe lá o que pode acontecer na sua vida? Sabe lá o que pode acontecer na sua história? Deus tem coisas tremendas na sua caminhada. Não, mas abre para Ele. Abre-te. O carinho do Mestre abre o nosso coração. Agora, eu queria terminar lembrando o início ao Mestre com carinho. Eu queria desafiar você. Agora que você ouviu que o Mestre é carinhoso, o carinho dele nos estimula, nos impacta no nosso coração, mas te estimula a entregar o problema para Ele, ao Mestre com carinho. O seu presente é esse presente, e o Mestre aceita, e é aí que Ele faz a transformação, entende? Você sabe aquele negócio de receber um presente que você não gosta? Esse é o tipo de presente que Ele gosta, de pegar problemas que você não tem como resolver. Levaram para Jesus um surdo, gago,
e Ele transformou. Qual é a sua surdez? O que você não consegue ouvir? Você tem ouvido o Senhor? Você tem ouvido as pessoas que estão à sua volta, às vezes clamando por tanto sofrimento, gritos de dor, e você indiferente? Abre-te. O que está mudo em você? O que está mudo em mim? O que está mudo na sua vida, irmão? O que está deficiente na sua vida espiritual? O que está mudo em você? Agora, se você for mais honesto, você vai chegar à seguinte conclusão: que eu não tenho problema, eu sou o problema. Eu não tenho, eu sou. O que você deve fazer? Almece com carinho, entrega para Ele a sua vida, que Ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele é um mestre carinhoso, e Ele vai te tratar de maneira personalizada, não como todo mundo. Ele vai te tratar de maneira carinhosa, e Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Abre-te. Deus tem algo tremendo para você, na sua história. Amém, amados? Talvez muito mais aquilo dentro de você que fora de você. Porque os maiores milagres que Deus opera dentro da gente, e são esses milagres que a gente menos crê. Por exemplo, gente que está com problema na família, problema em relacionamento marido e mulher. Já compartilhei com tanta gente, e eu falo: rapaz, você crê em milagre? Creio. Você crê nesse milagre, que pode ter um milagre da restauração na sua casa? Já não existe mesmo disposição. Existe a disposição de ver o milagre de um aleijado andando, existe a disposição de um cego vendo, mas não vem a mesma disposição de crer que Deus pode fazer esse milagre dentro da minha casa. Dentro da minha casa. São os milagres mais necessários que nós temos nos dias de hoje, é dentro de casa. Esses são a menos disposição de crer. Mas Deus é poderoso, se você crer, de fazer esse milagre na sua vida, na sua casa, na sua história. Abre-te. Abre-te. Almece com carinho. É esse presente que você tem que dar. Ninguém aceita, mas Ele aceita. Você já viu? Agora a gente vai ter os amigos secretos sabe como é que é? E alguns presentes que a gente recebe parece ser inimigo secreto, não é verdade? É o inimigo que me deu, só pode ser o inimigo que me deu, ou às vezes o inimigo não é inimigo, que não te conhece, Por exemplo, quem não me conhece vai dar lá um CD de música sertaneja, pronto, não me conhece. Eu estou pensando, ou me conhece, então deve ser o inimigo, Você pode gostar, mas eu não gosto, é questão de gosto, não discuto isso, Então, deve ser. Não é verdade? Você recebe aquele presente quando você, puxa, quem é que me deu isso? Pois é, Jesus, você vai entregar com carinho esse abacaxi, o seu problema, a sua vida, é só Ele que recebe com carinho. Agora você tem que fazer isso com carinho, entregar sinceramente, porque Ele faz o milagre, Ele muda a sua história. E Ele tem algo tremendo na sua caminhada. Abre-te para Ele, meu amado. Abre-te para Ele. Amém, amados? Vamos orar.